ver. Michele está entrando. Tem mais gente entrando. Oi, Michele. Oi, linda. Tem mais gente querendo entrar. Você me ouve, Michele? Bacana. Tem mais gente... Ah, tá. Agora que eu entendi. Ah, consegui. Vou entrar no computador da minha filha. Vai aparecer Jéssica Grimaldi, tá? Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom, pessoal? Conseguindo me Tudo ouvir, todo ótimo. mundo? Sim, sim. Ótimo. Deixa eu ver, tem mais gente para entrar. Brenda, você tá conseguindo me ouvir? Deixa eu ver. Já vai começar. Ótimo. Pessoal, eu coloquei todo mundo no mudo, tá? Mas é possível vocês... Eu coloquei todos no mudo, mas é possível vocês colocarem as perguntas, ok? Vocês podem colocar perguntas no chat, ou então aqui mesmo pelo WhatsApp, que eu vou olhar. Ah, beleza. E aí eu preferi, porque esse é o momento, eu escolhi usar o Zoom, porque eu precisava fazer o compartilhamento de tela, e aí não vai ser necessário todo mundo participar falando, beleza? Então, vamos lá, gente linda. Ah, deixa eu ver, a Sueli também está chegando. Acho que todo mundo já está postos. Deixa eu ver se tem mensagens. Ótimo, perfeito. Então, vamos lá, gente. Cadê? Então, primeiro momento, gratidão a todo mundo que está aqui. Vamos iniciar esse nosso encontro. A gente está iniciando aqui uma linda jornada de autoconhecimento, onde nós vamos utilizar o tarô, que é essa linda ferramenta, uma ferramenta muito poderosa de cura mesmo. Por que eu ouso falar isso, né? Porque o inconsciente, ele usa várias formas de se comunicar conosco. Ele precisa fazer essa ponte. E eu vou explicar. Agora estou ouvindo. Oi? Agora que eu estou ouvindo, não estava ouvindo. Ah, tá certo, Sueli. É porque às vezes demora um pouquinho, quando a gente acaba de entrar.
Eu vou assistir no celular mesmo, porque está muito confuso aqui hoje. Tá certo, linda. Deixa eu ver. Sueli, eu vou desligar também o seu microfone, tá? Que é para não fazer ruído. Mas se tiver qualquer dúvida, pode pôr aqui no chat ou então no WhatsApp. Uhum. A Priscila está entrando também. Eu acredito, só esperar ela carregar. Eu acredito que só. Algumas outras pessoas falaram que não iam conseguir estar aqui com a gente, tá? E aí a gente vai iniciar a nossa aula de hoje. Então, deixa eu só esperar um pouquinho, a Sueli se acomoda, a Priscila. Eu acredito que vai ser apenas nós mesmos hoje. O outro pessoal vai ver a retransmissão. Ótimo. Então, vamos lá, gente linda. Vamos iniciar criando essa conexão com essa egrégora de luz que está aqui. Eu vou pedir para todo mundo que está aqui que feche os olhos. Respira profundamente e solta. Respira. Paz na minha mente, paz no meu coração, paz no meu espírito. Que nesse momento estejamos aqui nessa gratidão aos seres de luz, ao Divino Criador que nos uniu, nesse conhecimento tão transformador e libertador. Que sejamos guiados para que as informações mais elevadas sejam tragas aqui, para que nos conectemos com os seres mais elevados de luz para esse trabalho, para que sejamos a cura, tanto nossa, quanto do planeta e de outras pessoas. E nesse momento, sinta essa energia, coloca todo o foco da sua energia, toda a sua consciência no seu chakra básico, lá na pontinha da coluna, bem ali, no fim, entre o que eles chamam de área de lazer e área de esgoto. Só uma brincadeirinha, para a gente situar bem onde é. E visualiza essa luz vermelha, liberando todo o medo de ter esse conhecimento. Vai permitindo que todo medo vá embora, todo medo desse poder, todo medo dessa conexão. E que você sinta agora a confiança no seu nível de consciência, a confiança em você, na sua escolha de estar aqui. E vai sentindo essa energia no seu chakra sexual, 2 dedos abaixo do umbigo, de cor laranjada. E ela vai removendo qualquer culpa inconsciente, qualquer culpa de buscar o poder, toda a culpa que você absorveu das mulheres da sua família, até mesmo quem é homem, a gente pega de forma inconsciente. Toda a culpa de buscar poder, de buscar conhecimento, de buscar melhorar. Deixa embora toda essa culpa. E no lugar você sente a gratidão por estar aqui. A gratidão por você mesma, por se permitir estar nesse momento. E vai subindo bem no seu chakra, do plexo solar, na boca do estômago, de cor amarela. Vai retirando toda a vergonha que você sente de ser quem você é. Toda a sensação de que você já passou da idade, que você é velha, que você é feia, pobre, de que você é uma vergonha. Tudo aquilo que faz você se constranger de você mesma. Isso é um bloqueador muito grande. E tira. E no lugar você vai sentindo
essa contemplação de ser você, essa admiração por si. E vai subindo essa energia bem no seu coração. E deixa embora toda a mágoa que você tem de você mesmo. Toda essa sensação de que você é um erro. E vai sentindo esse perdão por si. E bem na sua garganta, de cor azul, deixa embora todo o medo de falar o que pensa. Toda a sensação que você tem que medir as palavras. E fica no lugar a expressão, eu posso me expressar livremente. E bem no seu terceiro olho, com uma cor que vai entre o azul e o roxo, permita liberar toda a ilusão de que você não tem criatividade, de que você é burra, é burro. E vai sentindo a sua inteligência. Vai permitindo ouvir. É seguro ouvir. Ouvir o que tem que ser ouvido. É seguro ver. E no topo da sua cabeça, vai abrindo o chakra coronário. E vai indo embora toda a ilusão de que você está sozinha, sozinho. E você vai sentindo essa conexão. Sinta essa conexão comigo, com os colegas, com a sua intenção. E traga a consciência. Quando você escolheu esse curso, qual que era a sua intenção? Que intenção é essa? E esteja consciente dessa intenção. Muito bem. Sinta essa energia. E no seu momento, pode abrir os olhos. Vamos lá. Tinha dado um probleminha aqui com a Lidiane, mas ela acho que já deu certo. Muito bom, pessoal. Agora a gente vai iniciar a nossa jornada. A gente vai iniciar uma linda jornada de cura, de autoconhecimento, porque quando vocês entram em contato com os arquétipos do tarô, vai ser algo muito bonito, porque vocês vão entrando em contato com questões de vocês. Vocês vão perceber na jornada de vocês, até chegar aqui, vários momentos em que aquela energia foi muito presente na sua vida. E essa consciência é o que traz cura. Por isso que o tarot terapêutico, ele é tão importante. E você olhar ele com compromisso e com responsabilidade, vocês vão percebendo o quanto que aquelas informações, elas libertam. Para vocês entenderem o poder do tarot terapêutico, o que é importante? Imagina só que você tem que arrumar um quarto que está muito bagunçado, mas que ele está muito escuro e não tem luz. E o que o tarot faz? Ele acende a luz e aí sim você pode arrumar. Por isso que uma leitura de tarot bem feita, ela acende a luz que a pessoa precisa. Porque todas as pessoas, é algo muito importante de entender, todas as pessoas, elas já têm dentro delas um curador interno. Elas têm esse ser divino dentro delas e elas têm as respostas. Mas qual que é o grande problema? São as bagunças que está na mente. Então, a mente ela é muito tagarela. Muitas pessoas ainda não têm essa conexão com o próprio corpo, por uma série de questões culturais. A nossa alimentação já é uma alimentação que a Matrix já criou de uma forma que a gente não se comunique, porque é uma alimentação pesada. Então, a pessoa ela não consegue ter essa conexão com ela mesma. E o tarô ele vai fazer essa ponte dela com o inconsciente. E aí ela vai tendo clareza. Por isso que, quando a gente faz a leitura das cartas, a pessoa muitas vezes ela fala, nossa, mas é tão óbvio, eu já sabia disso. Mas por que aquilo é tão valioso?
porque aquilo que ela já sabia estava entrando em choque com os medos dela, com a opinião do pai dela, com a opinião do pessoal lá da igreja, do pessoal lá do trabalho. E era isso que não permitia ela acessar o eu dela. Por isso que, e aí isso vai vir na explicação que eu vou trazer para vocês com o slide. Vou colocar ele aqui. Deixa eu ver. Estou aqui tentando compartilhar. Ah, deu certo. Beleza. Ótimo. Então, a gente está aqui, vamos começar a compartilhar a tela, né? E não se preocupe, pessoal, vocês vão receber esse material, tá? Deixa eu ver. Usando os arquétipos do tarô para mudar sua vida. Então, vamos explicar o que é isso. Só ver. Ah, conseguimos. Então, vamos começar a entender, né? O que é o tarô nessa perspectiva que a gente vai fazer? Ele é um caminho para autoconhecimento, onde eu vou me conhecer e você vai auxiliar o seu cliente a se conhecer também através dessa ponte. O que é esse autoconhecimento? É eu me tornar um investigador de mim. É eu vou aprendendo a me investigar. E o que eu trouxe aqui? As perseguições. Isso daqui eu fui percebendo na minha experiência que essas memórias de perseguições é o que pode travar uma boa leitura que vocês possam ter. Ou seja, em algum nível do inconsciente, vocês podem acabar rejeitando essa leitura. E aí, quando a gente olha para a história, a gente vai perceber o tanto que o tarô ele foi negligenciado, ele foi visto como algo muito demoníaco, ou então como algo que era muito errado. Depois a gente veio para essa cultura onde já tem um ceticismo muito grande, né? Então, existe aquela cultura que fala que o tarô é coisa do demônio, que é uma coisa errada, e existe aquela cultura que já vai falar que o tarô é uma mentira, é um charlatanismo, é uma enganação. E em vários momentos vocês vão se dar conta dessa energia, de você ou ficar na dúvida ou ficar com medo. Então, por isso que o processo de meditação e de investigar as crenças, ele vai ser muito importante. E aí, no decorrer do curso, eu vou trazer técnicas para vocês. Mas agora, o que vocês já podem começar a fazer? Comece a se tornar consciente de tudo que vocês já ouviram com relação ao tarô. Isso é muito importante, porque da mesma forma que é importante vocês olharem para fundo no cliente de vocês, vocês vão ter que fazer o mesmo com vocês. Porque quanto mais eu mergulho dentro de mim, mais capacidade eu tenho de mergulhar no meu cliente. Então é importante vocês observarem essas crenças. Tanto crenças que vêm do aspecto religioso, tudo aquilo que vocês ouviram, tanto crenças que vêm do aspecto do ceticismo. Ah, isso é enganação. Ah, isso é coisa de cigano. E é interessante porque até essa crença, né? Ah, isso é coisa de cigano, já vai desmerecer os ciganos. E essa energia cigana, ela é muito forte e ela auxilia bastante nesse processo. Então, é importante você tomar consciência dessas crenças, tá? Uma forma aqui que eu já vou ensinando vocês a trabalhar essas crenças é só falar: divina presença, crença, tarô é coisa de enganação, seja cancelada, 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 e no lugar fica a crença: eu confio na energia do tarô. Beleza? Então, essa é uma das formas que vocês já podem fazer, tá? Já ir adiantando. Mas no decorrer do curso, eu vou ensinando outras técnicas. E aqui eu trouxe o Jung, é Carl Jung, eu coloquei esse nome porque esse cara, assim, ele vai ser o pai, né, desse conceito que a gente tem do inconsciente coletivo, de olhar para tudo isso que até antes era visto como magia, como místico, de uma forma mais profunda. E aí, o que é essa citação? Porque os arcanos do tarô
são mais do que símbolos e até mais do que exercícios espirituais. Eles são entidades mágicas, arquétipos vivos e iniciadores. Olha que forte! Eles são iniciadores. Por isso que quando você entra em contato com o arquétipo do tarô, principalmente na carta de conselho, ele está te iniciando a algo, a trazer aquela energia para a sua vida, entender aquilo ali. Aqui, então, os principais arquétipos, né? Como que vai funcionar, gente? A gente está do povo mitológico e também fala de Marcélia. Essa relação entre oito naipes, né? Os dois vai começar com a Marcélia do tempo, então, eles são divididos em arcanos maiores, que são esses que estão aqui, e arcanos menores, que são maiores. Eles têm um arcano louco, que é a jornada de crescimento da nossa psique. A gente vai roubar todas as cartas e todos os aspectos. Então, começar a entender vários momentos da sua vida, um desses arquétipos foi mais forte, nesse momento, você com outro arquétipo. Então, esse slide, ele vai explicar a linha de né? O já conhece, do consciente e do inconsciente, de Freud. Só que ali tem um outro que é mais completo ainda, que vai trazer a ideia de de inconsciente coletivo. Então, esse primeiro, que é o que todo mundo já conhece, né? Que tá ali, o consciente, que são 5%, e o inconsciente, que é o 95%. Então, esse 5% que se traduz naquilo que eu vejo, naquilo que eu percebo. Por que o tarô para autoconhecimento é tão importante? Porque ele vai trazer a ideia do inconsciente, ou seja, você vai se comunicar com esses 95 que estão aqui. E aí, por isso que vai aparecer muitas resistências. As resistências, eu vou falar mais sobre elas na próxima aula. Mas a gente vai observando essas resistências, porque você vai trazer para a pessoa aquilo que está aqui. Um exemplo. Eu fui fazer uma leitura para uma moça e ali na carta tinha o eremita no bloqueio. O eremita, quando ele aparece no bloqueio, vai mostrando muito que a pessoa tem muito medo da solidão e aquilo que está atrapalhando ela. E eu fui falar isso para essa moça e ela, não, mas eu não estou com medo de ficar sozinha. Eu estou tranquila. Só que ela estava no racional. No racional, ela não tinha medo de estar sozinha. Só que os atos dela eram um medo muito grande da solidão. Porque o medo da solidão, ele é um medo que acomete todos os seres humanos. Só aqueles que transmutaram o ego que já não tem medo mais da solidão. Então, ele é algo que é muito comum. E o tarô, ele vai trazendo isso. E aí, no decorrer da aula, a gente vai entendendo como que eu lido com essas pessoas que não querem aceitar a minha leitura. Que não querem. Então, há várias formas, né? Quanto mais você se trabalha, quanto mais você se limpa, mais claro fica a sua leitura. E é claro, você saber criar essa ponte entre a interpretação e o seu cliente, para entender o que é essa resistência, né? Porque a resistência que o cliente cria está protegendo ele de algo. E aí a gente tem aqui a outra visão, que ela é mais completa do inconsciente, que é o inconsciente coletivo. Percebe? Olha só. Existe ali o consciente, que é o que a gente tem, a mente consciente, que é o 5%, o inconsciente, que é o 95%, mas tem todo o inconsciente coletivo, que é tudo aquilo que a gente compartilha. Então, exemplo, por que nós estamos aqui reunidos? Porque nós estamos nesse mesmo mar. Existem valores que nos unem nesse momento. E o que é o cliente? Alguém vai dar para você também. Por isso que é um trabalho de um terapeuta. E foi por isso que eu vou que vocês vão da criança interior, é o O que é o trabalho do terapeuta? É você tanto se entender, né? Então, eu ali, enquanto um agente num processo de despertar, eu preciso a minha vulnerabilidade e também enxergar a grandeza dele. E às vezes a pessoa ela vai procurar você para uma sessão e ela não acredita na grandeza dela. Às vezes ela não acredita no potencial dela. E vai ser importante você acreditar, você ver isso nessa pessoa. E vai tendo outros aspectos também para mostrar para vocês. Olha só. Atraímos os clientes de acordo com aquilo que vivenciamos. Ele vem buscar em nós, através de seu curador interno,
a expansão de sua consciência. Por isso, ao se abrir uma leitura, se você perceber que ela está seca ou pesada, o que você vai fazer? Ou seja, o que eu estou falando aqui? A leitura de tarô, você nunca faz ela sozinha. Você sempre faz ela com a sua egrégora, tá? O que é essa egrégora? Existe ali, Deus está ali com você e os seres de luz também estão ali para te auxiliar na leitura. Mas pode acontecer de você ler e a informação não vier. Por alguma razão a coisa está seca. O que você vai fazer? Você vai sentir essa conexão e se perguntar: do que eu estou me escondendo? Que revelação é essa que eu não quero ter? O que isso significa? Às vezes, o cliente que vai vir até você, ele está com uma questão que você também tem. E aquela revelação que ele vai ter também vai mudar a sua vida. E você está sendo um canal. Percebe a riqueza que é isso? Sempre que você atende um cliente, aquela informação que você está trazendo para ele, ela também serve para você. Só que às vezes você está tão forte na resistência daquela cura sua que a informação para esse cliente não vem. Então é aí que você vai perguntar: qual revelação eu estou me escondendo? Ou seja, você vai se manter consciente dessa resistência que você está tendo. E depois diga, você vai dizendo para você mesma: é seguro ter essa informação. E aí você vai se tornar consciente de que a leitura ficou pesada porque em algum nível você está com medo da revelação que aquela leitura vai trazer. Por quê, gente? Por que eu estou trazendo tudo isso? Para que vocês se tornem cada vez mais tranquilos, que sempre vai vir o cliente certo, vai vir a pessoa certa para a leitura. Mesmo que às vezes você pense assim: cara, mas eu não vou tá? Mas quando você entra nesse espaço de vulnerabilidade, você tem que ser vulnerável às informações que vêm, da interpretação que o seu cliente vai fazer, da interpretação que você vai fazer. Porque eu não estou sabendo qualquer coisa vocês vão colocando, porque eu sei que é muita informação, mas vai ficar tranquilo, tá bom? É apaixonante tudo isso. E aqui eu vou trazendo para vocês os principais arquétipos de Jung, tá? Para a gente entender mais profundo o que é o arquétipo do tarô. Primeiro nós vamos entender os arquétipos junguianos, os arquétipos da psicologia analítica, e aí a gente passa para o tarô terapêutico. Então a gente vai ter o arquétipo da persona. O que é a persona? A persona é aquilo que você acredita que você é e aquela imagem que você precisa apresentar para a sociedade. Então, eu sou uma mulher, logo, eu tenho que ser isso, eu tenho que me portar assim, eu tenho que me vestir assim, se eu tenho a minha idade, eu tenho que ser dessa forma. Mais de 80% das pessoas no mundo, elas estão nesse arquétipo, que é o arquétipo da persona. E o processo terapêutico, ele é muito isso, é a pessoa ela sair da persona e poder encarar os outros arquétipos que ela tem. E aí a gente tem o próximo arquétipo, que é a sombra. A sombra é aquilo que você não aceita dentro de você. Essa é uma das primeiras resistências que vai ter no tarô. É quando a pessoa ela não quer aceitar aquilo. Então, exemplo, o que é a persona? Eu, mulher, eu tenho que gostar disso e daquilo. O que é um exemplo da mãe? Vamos lá. Uma mulher que ela está na persona. Eu sou mãe, logo eu tenho que amar meu filho, eu tenho que amar minha família. Só que às vezes essa mulher tem uma sombra. E nessa sombra, ela está com uma preguiça dos filhos dela, ela está achando eles muito feios, ela está achando eles muito chato. E ela não quer assumir que tem essa sombra. Porque ela acha que ela tem só que amar, mas às vezes ela não está amando tanto assim. Então ela tem medo de olhar para essa sombra. Outro exemplo de sombra é quando você tem muita raiva de um político desonesto, mas você dá um jeitinho em outras coisas. Você se vê desonesto em outras coisas também. Então é uma sombra que tem ali em você e você não quer olhar. Ou então tudo aquilo que você critica no outro é a sua sombra. É algo que você não gosta em você
E aí como você não sabe lidar com aquilo dentro de você, você projeta em outra pessoa. E a sombra, ela pode ser no positivo também. Às vezes você vê uma pessoa e ela é tão maravilhosa, mas você não quer lidar com aquele brilho dentro de você. Porque se você descobrir que você é maravilhosa, você vai ter que mudar de vida. Então acaba se tornando uma sombra. A gente tem a anima, que é o aspecto feminino do inconsciente masculino do homem. É mais difícil para o homem aceitar a anima do que a sombra. E aí, o que é essa anima? Aquilo que está no consciente do homem, do que é mulher para ele, tanto através da mãe, da avó, da ancestralidade feminina, faz parte da então, o homem, ele tem muito medo de olhar para essa anima, tem medo do feminino dele. Ele tem mais medo dele do que da própria sombra. Ele vai falar, o anima da mulher. Então, é tudo aquilo que a gente viu, o que a gente aprendeu sobre homens, mas que está dentro da gente. Então, sempre que uma mulher vai buscar um relacionamento, ela está se relacionando com seu ânimos. A gente tem aqui a grande mãe, com os aspectos positivos e negativos que o inconsciente coletivo tem da mãe. Então, existe aquela ideia do que é ser mãe. Quando a gente fala em Nossa Senhora, ali tem um arquétipo muito forte. Nossa Senhora é o arquétipo da mãe virgem, da mãe que tem ali, que é muito amor, que nunca deixa faltar nada, daquela mãe perfeita. E muitas mulheres sofrem porque elas acham que elas deveriam estar no arquétipo da grande mãe. E elas têm desejo, elas têm vontade, elas querem cuidar delas, então elas acabam tendo esse conflito. O arquétipo do velho sábio, que é da sabedoria dos mistérios. No lado negativo, ele é autoritário. Então a gente vai perceber que no decorrer da história sempre aparece esse homem que é autoritário e que todo mundo, por estar na carência, imagina que ele é o pai, que ele vai salvar o país da corrupção, oprimindo, né? Então ele vai ter um autoritarismo e vai salvar o país através disso. Então é esse arquétipo negativo do velho sábio. No positivo, ele é sabedoria. Ele você só pode aceitar. Peraí. No positivo, você só pode aceitar o arquétipo do velho sábio quando você entra nesse espaço de meditação, de estar sozinha. E eu vou explicar isso melhor no decorrer dos slides. A gente tem o arquétipo do herói. O arquétipo do herói, todo mundo gosta muito dele, que é essa luta contra o mal e a liberação dos sentimentos de impotência e tristeza. É a conquista da consciência. Todos nós temos essa energia de impotência. A impotência, ela é uma ilusão do ego, ela não é real, mas ela é uma ilusão do ego que bloqueia nosso chakra básico e faz com que você fique parada, estagnada na vida. Sempre que você está na impotência, você está iludida. E o arquétipo do herói, ele é muito importante, porque quando eu vejo o herói em ação, quando eu vejo ele derrotando o inimigo, quando eu vejo ele superando, eu consigo ativar esse incompetente interno que eu sinto dentro de mim. E a gente tem aqui a self. A self, que é o crescimento, a perfeição, a completude, o equilíbrio e a unidade da psique, integração com o bom e o mal, ou seja, é quando eu me aceito exatamente como sou. Lembra que no início da nossa sessão, a gente foi trabalhar o chakra do plexo solar, né? A gente foi trabalhar essa energia da vergonha de ser quem eu sou. Porque quando você está na vergonha de ser quem você está rejeitando a sua sombra. Na hora que você aceita a sua sombra, aí sim você entra no self. O que é aceitar minha sombra? É quando eu aceito que tem dias que eu tô mal, eu aceito que eu nem sempre sou uma pessoa tão perfeita, que eu tenho medo, que eu tenho interesses. E aí mas se eu também sou uma pessoa bacana, eu procuro ser honesta, eu procuro fazer o meu melhor. E aí você aceita, você integra a sua história, você entra nesse lugar de perdão. Aqui. Opa. Ótimo.
Então, aqui a gente vai começar a relacionar os arquétipos com as cartas, tá? O que é a grande mãe? A grande mãe, vocês vão começar a perceber que os aspectos positivos estão muito na imperatriz e nas rainhas. Rainha de ouros, rainha de copas, rainha de paus. No aspecto positivo, a grande mãe, ela é acolhedora, ela é amorosa, ela é criadora. No aspecto negativo, a gente vai ter também essas mesmas rainhas, mas ela é a obcecada, ela é a apegada, a dramática, a chantagista, é aquela mãe que ela não corta o cordão umbilical. Então ela não deixa o filho ir embora. Porque a mãe, quando ela está no aspecto saudável, ela cria. Quem cria, deixa ir. Eu vou lá, eu educo, mas deixo embora. Isso aqui, como terapeutas, vocês também são mães. Existe o arquétipo da grande mãe. Porque existe um momento em que você tem que desapegar do seu cliente. Na hora que você vai fazer a leitura, por exemplo, você tem que ter um desapego daquela forma como ele interpreta. E aí sim você está no aspecto positivo da mãe, você está gerando. No aspecto negativo, você fica com medo do seu cliente, você não sabe soltar ele, você quer salvar a vida dele. E isso também na relação mãe-filha, né? Então você quer salvar seu filho, você tem medo dele ir para a vida, você não corta o cordão umbilical, você fica dramática, chantagista e não deixa ele ir embora. Então aqui está no aspecto negativo. A mãe no negativo, ela destrói, ela não permite que a coisa flua. Aqui o velho sábio. O velho sábio vai ser muito forte a carta do eremita, do hierofante, as cartas de número 9 e as cartas de número 5 também. E também o rei de paus. Então, o que é o velho sábio? É uma espiritualidade forte, resgate da alma. E esse aqui você só pode acessar o velho sábio na solidão, tá? Não significa que você tem que terminar seu relacionamento, tá? A menos que você queira. Mas o que eu quero dizer é que o velho sábio, ele é uma busca muito interna. E até mesmo aqui, a gente está nesse processo, tem certas respostas que você encontra apenas dentro de você. E quando essas cartas aparecem muito frequente, vai essa energia refletir mais. É muito difícil das pessoas do Ocidente aceitar ela. E o Ocidente é muito, vai, faz, e coloca, e põe quente, tal. Ela precisa, ela emita, para ela ter força. E no negativo, o eremita entra o amor e vai. O que acontece? Quem está no velho sábio na parte negativa, geralmente são os políticos. Você vai perceber que a política, ela tem uma outra energia. Então, a pessoa que ela entra muito na política é aquela pessoa demagoga, é aquela pessoa que tem aquele discurso muito apaixonante, muito sedutor, mas é muito vazio. Um pouquinho que você começa a perceber de política, você vê que aquele discurso ele era vazio. Ele era um discurso apenas para encantar uma massa. E aí esse é o aspecto negativo do velho sábio, aquele que oprime, aquele que é extremista, é aquele que tem que ser do jeito dele. Tanto que o velho sábio, o arquétipo dele é Cronos, né? Então quem foi Cronos? Cronos foi aquele que ele comeu os próprios filhos, porque o oráculo disse que um filho dele iria destroná-lo. Então, para evitar aquilo, ele comia os próprios filhos. Então, era aquele autoritarismo. A sombra, eu coloquei aqui que a sombra, geralmente aparece a carta do diabo, quando é a sombra. Então, quando aparece o diabo no conselho para a pessoa, e, gente, não precisam ficar preocupadas não, tá? Eu estou trazendo aqui esse amparado geral sobre arquétipos, mas a gente vai ter pontuando também, carta por carta, esses significados. Eu gosto de fazer isso para vocês não ficarem presos na interpretação, tá? Então, a gente tem aqui o diabo, que ele vai trazer justamente isso, da pessoa aceitar as sombras dela aceitar quem ela é. Só que a sombra, ela pode aparecer em vários momentos, como, por exemplo, quando aparece uma carta do Pajem de Copas, que pode retratar uma depressão que a pessoa não quer aceitar.
uma baixa autoestima. E às vezes a pessoa ela não quer aceitar que ela está com baixa autoestima. Ela mente para ela mesma que está tudo bem, mas ela está com baixa autoestima, ela está com depressão, ela tem que curar. Então aquilo é uma sombra. Ou então o contrário, está ali o sol no conselho. O sol fala dela tomar posse da vida dela confiar mais. E ela está com medo de confiar nela mesma. Ela está com medo de reconhecer o potencial dela. Porque ela sabe que se ela reconhecer o potencial dela, ela tem que tomar uma atitude. Então, isso acaba se tornando uma sombra também. Então, a sombra é aquilo que ela não quer aceitar que está nela. Então, a sombra pode ir além do diabo, que eu acabei de falar. E essa sombra mostra sempre enquanto você disfunção. Então, o que significa? Sempre que o cliente trouxer resistência, o que você vai fazer? Você vai pedir para ele contar a história dele. Limpa em mim tudo isso que estou vendo no meu cliente. Sinto muito, me perdoa, eu te amo, sou grata. Tá ok? Por que isso é importante você fazer? Porque nesse momento o seu cliente, ele vai trazer para você muita conversa e aí você vai filtrar essa informação. Você vai filtrando essa conversa que ele vai trazendo para que você consiga conduzi-lo durante esse processo de leitura. A persona, que é o que a gente falou no início, que é aquilo que a pessoa ela acredita que é. Algumas poderão mostrar resistência em assumir algo a mais. A maioria que vem para uma sessão de tarot terapêutica está aberta. Se você começar a atrair muitos clientes resistentes, será preciso uma consciência das suas resistências internas. Pois lembre-se, semelhante atrai semelhante. Então, não tenha medo dos clientes que vocês atraírem. Só que eles vão mostrar muito do que você precisa curar em si. Então, cliente teimoso, então está tendo uma teimosia dentro de si também. É muito interessante, porque vai aparecer quando vocês tiverem clientes homens. E muito bom porque vai aparecer assim, parece um cara de rainha, sortida, lua, para jogar homem, vai fazer isso, aceita mais seu feminino. E eles podem rejeitar isso. Por isso que uma leitura que eu sugiro muito para vocês fazerem é esse livro, A Chave para Compreender a Psicologia Masculina. Cara, ajuda bastante para vocês entenderem o universo dos homens e vocês vão entender muito do universo feminino também lendo esse livro. Lá na Lê Livros, tem ele em PDF. Tem ele e tem todos da trilogia. É um livro que vai auxiliar bastante para a compreensão desse mundo do inconsciente coletivo. O ânimos, que é o aspecto dos homens dentro das mulheres. O herói. O herói no positivo, a gente vai ter a carta do carro, do enamorado, força, 3 de paus, 4 de paus. Quando ela vai sério, porque a pessoa tem que confiar mais nas habilidades dela. Isso aqui é muito interessante porque o ego humano é vítima. Então a pessoa gosta de ser vítima. Então você até isso. Não é mais você, a pessoa, olha, tá vendo? O seu poder, na hora de você assumir a vida, de você assumir que você dá conta, de pegar o que é seu. Mas é aí que a pessoa está evitando. No negativo, ele vai mostrar que a pessoa já tem demais, está forçando mais, você falou menos, não vai tanto para isso. Vai iniciar a jornada do lobo. E essa vai ter com ela. A gente vai errar um pouco, ela vai trabalhar as lâminas, né, os arquétipos do tarô. Vocês vão observar essa jornada do louco e vocês vão observando esses arquétipos e como eles são para vocês. Esse aqui, esse primeiro tarô, e esse aqui é o tarô de Marcélia. Então, o que a gente vai começando a entender? Eu vou pegando aqui as cartas para vocês irem percebendo. Do louco até aqui. A primeira carta que a gente vai ter é a carta do louco. Aqui a gente está com ele no mitológico e a gente está com ele também no tarô de Marcélia. Observem para ele. No mitológico, a gente está aqui, é o deus Dionísio, e ele está se jogando, ele está indo para um abismo. E percebe que mesmo se jogando num abismo, ele acabou de sair de uma caverna escura, e mesmo se jogando no abismo, ele está feliz, ele está empolgado, ele está indo para o diferente. E aqui, olha só, vocês percebem que tem uma coruja, que é a sabedoria que está com ele sempre.
No tarô de Marsella, ele está desnudo, mas tem um animalzinho também perto dele. E o animalzinho vai mostrando essa ingenuidade, a inocência. Percebe que o louco, ele vai, mas sempre tem um animal com ele. Um animal que aconchega, um animal que está ali. O louco é aquele que vai com o que tem. Então, vamos entender. Qual que é o aspecto positivo do louco? Quando aparece, ele vai trazer a energia da coragem, da ousadia, da impulsividade e do recomeço. E vai dizendo que tudo aquilo que você fizer com amor e consciência, haverá transcendência do medo e do desespero. No negativo, ele é irresponsável, infantil, ansioso e comete riscos desnecessários. Sem amor e consciência, ele vai cair em atos de desespero. Ou seja, você vai essa carta. Quando você de novo, a sua vida, é aquele momento em que você tem que usar, você tem que arriscar. É o medo, em que a vida fala pra você, esquerda, vai ser uma história, então você tem que se jogar assim. E na dúvida, o que você tem que fazer? Coloca esse amor por esse projeto, ou no início, porque você vai se escolher de novo. Tudo começa a funcionar para você. Agora, se você não de amor, você vai dar consciência. Então, a gente vai aqui aprofundar mais no arquétipo do louco. O louco, ele vai trazer a razão e conscientes que são complexos. São forças psíquicas ali no nosso inconsciente, que essas forças psíquicas, elas podem nos travar ou nos impulsionar. Então, um exemplo. A palavra trabalho, ela tem uma série de complexos. Trabalho, para algumas pessoas, pode ser algo leve, e para outras pessoas pode ser algo pesado, algo que dá um peso, um desgaste muito grande. Dinheiro também tem uma série de complexos. Dinheiro pode vir muito com a palavra raiva, ansiedade, desespero, não tem, está faltando. Então tem uma série de um complexo ali de palavras e formas de pensamentos negativas. O que acontece na pessoa quando ela entra na energia do louco? É uma pessoa que ela está ali presa naquele inconsciente coletivo. Lembra do que a gente falou da persona? O que é a persona? É a pessoa que ela tem uma máscara para apresentar para a sociedade. Só que em algum momento da vida dessa pessoa, ela vai ser atingida pelo arquétipo do louco. Então, exemplo, eu vou trazer o meu exemplo. Quando eu era lá professora no estado. Então, era a minha máscara na sociedade. Eu tenho que ser professora e eu preciso me formar, preciso fazer mestrado e dar aula numa faculdade. Era a persona que eu tinha. Só que em algum nível veio um complexo que veio justamente as terapias holísticas. Então era algo que ia bater muito contra aquilo que eu acreditava, aquilo que eu era. Então eu achava que eu tinha que ser professora. Só que a minha alma queria que eu fosse para as terapias holísticas. Então veio a energia do louco que me chamou para ter um movimento que naquele momento me deu muito medo, mas eu segui o movimento do louco. E aí o que fala? Agir sem medo e sem esperar por consequências. Tenha coragem de ver o ridículo nas autoridades e nas pessoas ao seu redor. Então, o que significa isso? É você buscar essa autoridade interna que o louco te passa. Então, no exemplo, você está ali, professora que fez a faculdade pensando em fazer um mestrado. Eu tive que perceber que a minha autoridade, né, que as pessoas ao meu redor, meus pais, o pessoal da escola, que eles acreditavam em coisas que não tinham muito sentido, que não ia muito longe. Então, muitas vezes na sua vida, você vai ter que ter essa coragem de perceber que as autoridades, que a tua serve de inteira, tem uma ridículas, já não me serve mais, porém, não me serve louco. Porque ele já sabe que aquilo ali já não serve. Então, voltando ao exemplo, eu já sabia que ser professora já não era mais um caminho, que ali não tinha mais nada para mim, mas tinha um novo que eu lá sabia o que era aquilo. E aí gerava aquele desespero que quando a energia do louco traz, a gente sente. Situação desesperadora que vem na dúvida, se confio ou não confio. E aí que vem essa questão. Quem eu sou? E o que a pessoa que está no louco, ela precisa? Ela precisa estar na fé. Só a fé pode salvar.
você tem que transcender esse conhecimento encontrando Deus. Então, qual que era o conhecimento que eu tinha ali naquele momento? Se eu fiz um curso de licenciatura em História, então eu tinha que ser professora de História, passar no concurso e me tornar mestre naquela área. Só que a minha alma dizia outra coisa, que existia algo que ia além. Então, como que eu ia conseguir encontrar aquela transcendência? Numa fé muito grande em Deus para poder seguir. Se for através do amor, é transcendência. Sem amor e responsabilidade, é uma fuga do ego. Ele não quer lidar com a situação. Então, às vezes, acontece isso, né? O que é o louco no sentido de ousadia ou louco no sentido de loucura mesmo? É quando eu não quero lidar com aquela realidade. Então, eu crio uma loucura. O louco vem quando o desespero, a dúvida, bate na porta. Por isso, esse é um momento delicado. Muitas vezes é necessário seguir esse impulso sem questionar. Caso contrário, nunca haveria mudança. Qualquer autoridade que ainda sofra apego teme o louco no outro. Então, aquele pai, aquela mãe que é muito desapegado, que não tem as suas questões bem resolvidas, eles têm medo do filho entrar no arquétipo do louco e ousar. Os líderes de igreja, eles têm medo do louco nos seus fiéis, porque eles vão ousar e vão procurar outra forma de espiritualidade. Um terapeuta também, se você é um terapeuta e você não faz terapia, você não se trabalha, você vai ter medo da energia do louco que pode, desse arquétipo que vai no seu cliente. Você tem medo dele sofrer. E aí você não permite que ele se jogue. E aí o que acontece? Em muitos momentos na vida da pessoa, em que o louco entra na vida dela, se ela jogar, vai ser lá. Aí no momento que você precisa ir, né? Trocar de emprego, divorciar, casar, mudar de cidade, mesmo que eu não tenha, tem um impulso, então voltando essa arquétipo do louco. Aquilo que você sente, que motiva, fica em choque, que você vivencia, e que as pessoas, porque eu sinto, a minha alma sente uma coisa, mas todo mundo ao meu redor vai falar, não, você tem que procurar uma coisa estável, isso aqui não dá certo, olha isso aqui, o tempo está passando. Aí você sente uma outra, você tem que seguir o que a sua verdade diz. A verdade está em choque com a sensação interna. O louco mostra uma nova inteligência que deseja emergir. Esse A aqui está errado. Confiança no invisível. Então, para você entrar no arquétipo do louco, você precisa confiar no invisível, é sair do controle. Toda pessoa, por exemplo, que tem que sair de um abusador, ela só vai sair desse abusador quando ela tiver confiança no invisível. O que é o invisível? É Deus. Se ela não tiver isso, ela não sai do abusador, porque ela nunca vai sentir que ela tem os recursos suficientes para sair desse abusador, que pode ser um trabalho muito opressor, um marido, ou então pais narcisistas. Então, eles não dão subsídio para essa pessoa fazer uma transição. Então, ela tem que ir na confiança do Criador. O louco traz a coragem de seguir o novo e encerrar o velho. O louco, ele é um início e uma conclusão. Por isso que ele é um número 0. Porque quando você joga novo, você está encerrando algo na sua vida também. Não é, gente, você pergunta pelo WhatsApp, tá? Mas vamos lá. O mago trabalha com uma criança rica. Gente, essa frase é rica. Trabalha com uma criança rica. Então, o mago vai fazer essa energia da ação à ação. Ele fica tudo que você aprender lá, é reaprender. Então, tem mago, lógico, tem esse o mago é sempre o mago. É o mago que tem conhecimento feliz. Todas as fases do mago, espadas, paus e ouros. E aqui a gente tem a revelação do ouro, que é o eterno. E aqui a gente também tem a roda. Então, é um arquétipo de muito poder. Então, a gente sempre conhece de subir. E aí, você tem todas as ferramentas para iniciar, para começar o novo. O que essa carta representa no positivo? Quando essa carta aparece, mostra que a pessoa não está conseguindo reconhecer sua verdadeira, ou seja, ela precisa usar todas as ferramentas também. Ela estava ali, ela precisou seguir um impulso, né? Então, cara, vai lá e segue. Vai lá e faz acontecer. Ela seguiu esse impulso e agora o que ela precisa? Ela precisa olhar o que ela tem. E às vezes ela acha que ela não tem nada.
porque ela não aprendeu a valorizar quem ela é e nem a valorizar os cursos que ela tem. Então, é você trazer à consciência todas as suas ferramentas, todo o seu conhecimento. É isso que essa pessoa precisa naquele momento. No negativo, você está na arrogância, achar que seu trabalho não tem conexão, você nega a hierarquia e está no charlatanismo. Um exemplo também de quando a pessoa está no mago, no negativo. Vamos supor, você está ali passando por um momento difícil na sua vida e você vai lá, conversa com Deus, pede um emprego, ele vai lá e te dá um emprego. E aí, tempo depois, você fica com medo de novo, você está trabalhando angustiado, com medo e tal. Mas você se esqueceu que quando você precisou de um emprego, você pediu para Deus, confiou e esparramou o currículo. E agora, bastava você confiar em Deus de novo. Você não está confiando. Você quer trabalhar sozinha. Entendeu, gente? Isso é arrogância. É eu achar que eu estou sozinha. É eu achar que não tem ninguém comigo. Se eu vou fazer uma leitura de tarô sozinha, eu estou arrogante. A leitura de tarô, ela é feita quando eu aceito essa energia do mago. Por quê? Porque ali é um trabalho, mas é um trabalho em meditação. Na energia do mago, tudo que você precisa está à sua disposição. Então, o que você precisa fazer? Confiar no universo e em seus dons. Então, o louco, ele ainda tem aquela coisa infantil, ele confia em Deus. O mago, ele confia em Deus, mas ele tem que confiar em si também. Ele precisa se concentrar sem esforçar. A concentração só é possível ao preço da tranquilidade e do silêncio, do automatismo, do intelecto e da imaginação. Precisa suprimir as oscilações da substância mental para poder exercer sua profissão. Escreveu errado. Ser guiado por outra inteligência. Uma frase, é uma citação bíblica muito importante, e eu sempre cito ela antes de uma leitura de tarô. Eu digo, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Ou seja, para você fazer um trabalho na energia do mago, você, pessoa, tem que diminuir seu intelecto, diminuir o seu ego, para que Deus possa trazer. Sendo que você precisa. Então, o mago ele vai fazer muito também as energias dos as, né? Do número 1, e vem muito a energia dos pagens, que vai fazer no começo. Percebe, pessoal, está o marido vai poder. É isso. Eu estou começando, mas eu também sou pessoa opção, mas ainda assim eu preciso do respeito. Eu mereço esse respeito. Então a pessoa ela entra nessa energia do mago com essa consciência. Praticar a concentração desinteressada, sem paixões, livre de apegos e das obsessões. É uma frase muito interessante. Você tem que parar de se preocupar e passar a se ocupar. Você encontra a força quando você sai daquela ansiedade dos pensamentos. Silenciar o intelecto, pela humildade se alcança Deus. Ser um em si, self, e unido ao todo. Mover-se sem preocupação e sem esforço. Agir em meditação. Então, quando aparece o mago, é para a pessoa tomar consciência do trabalho que ela está exercendo. Na hora que o mago aparece, muitas vezes a pessoa está muito assim, trabalhando por trabalhar, ela está no automático, aí você fala para ela, volta para si, volta para a consciência. Vinde em mim as criancinhas, pois elas é o reino dos céus. A criança não trabalha, ela brinca, mas suas brincadeiras têm regras. Então percebe isso, gente. É você tirar esse peso que o trabalho traz, fazer ele com leveza, mas entender que precisa de regras, precisa de disciplina, de horário, de uma ordem, para que funcione. Harmonia, equilíbrio entre a espontaneidade do inconsciente e a ação voluntária do consciente. Então, quando a pessoa está em paz com o mago, ela consegue estar alinhada entre consciente e consciente. Você tem um momento vida, você explodiu nada, você comprou uma coisa e depois você parou. Cara, por que eu comprei isso? Eu não precisava disso. Por que é isso? Porque a sua espontaneidade está em descontrole. Você vai mexer no mago.
E acontece, eu consigo controlar essa energia política. E aqui a gente tem a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, também chamada de aqui em inglês. A gente está aqui com ela no tarô mitológico, a sacerdotisa. E aqui a Papa do carta de luz. O mundo lá fora é muito para a introspecção, ela volta muito para a meditação. Nos aspectos positivos, é a intuição, bruxa, sedutora, amante, misteriosa. Ela tem a espiritualidade, encontro com o oculto, meditação, questionamento da sua missão de vida e sabedoria. Nos aspectos negativos, a procrastinação, submissão, renegar o feminino, medo de olhar para si e dificuldade de expor os sentimentos. Quando a sacerdotisa ela aparece, ela vai trazendo muito essa necessidade de uma meditação. A pessoa ela vai descobrir a sabedoria dela, acalmando a mente. Ela precisa confiar na intuição dela. Olha, percebe aqui a dualidade, a união do consciente e do inconsciente. Ela vai unir isso através da meditação. O que é essa história? A sacerdotisa, quando a gente vai falar da mitologia grega, ela era Deméter, filha de Proserpina, e ela foi sequestrada, né? Então, Deméter, que era a deusa da agricultura, da plantação, e a filha dela foi sequestrada por Hades. Então, Hades leva a Proserpina para o submundo e vai dar para ela uma romã. Só que aí quem come a romã fica condenada a viver no submundo para o resto da vida. E a Deméter, ela entra numa depressão muito grande e com isso ela para de dar frutos, ela entrou numa depressão e a primavera e o verão acabou. E ficou tendo apenas frio e as plantas pararam de dar frutos e os humanos começaram a morrer. Então, descobriram que a filha dela estava no inferno, né? Ela estava no submundo com o deus Hades. E aí ela só voltava a ficar feliz quando a filha dela voltava para o céu, voltava para a terra. Mas aí tinha um problema, porque ela já havia se casado com Hades. E aí o que ela precisou fazer? Ela ficava durante metade do ano na terra, que seriam os tempos que a gente chama de primavera e verão, e metade do ano no submundo, que seria outono e inverno. Ou seja, o que é isso? É você trazer a sabedoria de sair dos extremos. Então, quando aparece a sacerdotisa, vai mostrando você muito no extremo, muito extremista, de acordo com as situações. O mago ousa. O mago ele tem a energia da ousadia. A sacerdotisa, ela sabe, ela tem a energia da meditação, da introspecção. É a intuição que vai fazer essa ponte da consciência e do místico. Então, a sacerdotisa sempre vai trazer essa necessidade da pessoa resgatar o poder feminino dela. O pensamento racional chega ao lado, mas é das forças externas. Então, a pessoa age lá fora, faz força dentro. A situação de depressão, ela precisa entrar em paz. Por que as pessoas têm neurose na sociedade ocidental? Porque elas querem a sacerdotisa. Então, você tem isso que gera neurose nas pessoas. Então, ela tem que estar mais sacerdotisa para resgatar essa força. Ver a situação externa como projeção. Ou seja, eu tenho que entender que o mundo lá fora é só uma projeção do mundo que está aqui dentro. E fazer essa briga. Deixa eu ver se eu... Como é que eu volto? Tô tentando aqui voltar. Ah, tá, acho que é assim. Pronto. Ficou claro para vocês, gente? Vocês entenderam? Parece que é muita informação, mas aí no decorrer das aulas a gente vai compreendendo mais. Eu quis separar essa aula dessa forma, da gente entender a essência do que são os arquétipos e também as 3 primeiras cartas. Na próxima aula a gente vai ver sobre as resistências do inconsciente, as resistências que o ego traz, a gente vai se aprofundar mais. A gente começou a falar disso hoje com a sombra, mas a gente vai se aprofundar e vamos ver mais cartas
no decorrer das aulas. O que eu vou querer que vocês façam? Alguns de vocês, eu sei que já tem o material de quem adquiriu o primeiro curso, mas o que vocês vão fazer? Vocês vão ler todo o material da aula 1, eu vou passar para vocês hoje, tá? Vocês podem ficar tranquilos. E quem estiver vendo pelo Hotmart, vai estar aqui embaixo o PDF. Vocês vão ler todo o material e vão ler também as próximas cartas, que são o Imperador, o Hierofante, ou Papa, é o Hierofante, e os Namorados. Vocês vão estudar elas e fazer aquele pequeno exercício. Então, a gente vai ver na próxima aula as resistências e as próximas cartas. Ficou claro para vocês, pessoal? Sei que quem tem alguma dúvida pode ligar o microfone ou então fazer a pergunta aqui no chat. Tá belezinha? Tudo bem. Ah, bacana. Que bom, Sérgio. Ótimo. Se alguém tiver alguma consideração, alguma coisa que queira falar. Ô, Diana, Oi. no meu tarô aqui, eu tenho um tarô diferente do Marcelo e do mitológico. E ele tem uma alteração de posição entre a força e a justiça. Não vai ter problema não, né? Não tem não. Na verdade, todos eles vão ter essa alteração mesmo. Mas aí vai ter uma listinha no material, aí vocês podem colocar. Mas aí ele tem essa alteração mesmo. Aí vai ser importante. No meu ele troca as posições. Isso. Mas aí vai ter a listinha, aí vocês podem colocar de acordo com a listinha que vai estar no material 1, tá? Ah, tá ok. Ótimo. Certinho? Então tá bom, pessoal. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, aí eu já vou encerrando aqui essa aula de hoje, ficando com esse pequeno exercíciozinho para vocês fazerem. E aí vocês podem trazer as dúvidas, tá? Podem colocar as dúvidas aqui, para que eu vá auxiliando vocês no decorrer dessa semana. Ótimo. Ok. Então tá bom. Um beijo imenso para todos. Gratidão e um abraço muito grande. Tenham todos uma excelente semana. Gratidão.